Olá, professor e futuros professores de Geografia, tudo bem com vocês? O conteúdo desse vídeo está relacionado com a disciplina de Cartografia aplicada ao ensino e para o desenvolvimento do mesmo, contou-se com a participação dos alunos do curso de Licenciatura em Geografia do Núcleo Superior de Boca do Acre, da Universidade do Estado do Amazonas, sendo estes Christopher Silas, Érica Silva, Jaliane Nascimento, Rosana Ferreira, Ruth Gabriel e Sângela Souza. O vídeo em específico trará como conteúdo principal uma atividade didática, isso mesmo, uma atividade que pode ser aplicada no ensino da cartografia e ao mesmo tempo pode ser feita em sala de aula. Este vídeo trará em específico as noções de representação bidimensional e tridimensional, além de noções de escala, redução em proporção, profundidade e outros. Ficou curioso para conhecer essa atividade? Então venha conosco! Olá, pessoal! Antes de começarmos a tratar da nossa atividade prática, eu os convido a acompanhar na tela o estudo de alguns conceitos estes que são de fundamental importância dentro da cartografia, e em especial para a compreensão das representações cartográficas. Por isso, eu lhe recomendo que pegue o seu caderno, a sua caneta, venha conosco e não esqueça de fazer suas anotações. Antes de tudo, os primeiros conceitos a serem tratados são o de bidimensional e de tridimensional. Vamos identificar quais são esses tipos de objetos e como representá-los, quais as representações bidimensionais e tridimensionais. Tratando de representações bidimensionais, um objeto bidimensional ele possui duas dimensões, ou seja, é um corpo que ele possui comprimento e largura. As dimensões elas são definidas a partir do número mínimo de coordenadas necessárias para a especificação de qualquer ponto. Então, dessa forma, podemos afirmar que uma linha é unidimensional, porque ela alcança uma única coordenada para situar. No caso de elementos bidimensionais, duas coordenadas elas são necessárias para atingir a especificação de um ponto. Polígonos, como quadrados ou triângulos, eles são bidimensionais, porque para localizar um ponto é necessário estabelecer longitude e latitude. Aí você deve estar se perguntando, não entendi ainda. Tá, vamos acompanhar a imagem a seguir. Podemos observar uma figura de um quadrado, certo? O que significa bidimensional? Significa que uma imagem ela tem duas dimensões, como já outrora falado. E se formos observar nessa imagem, essas dimensões estão representadas como sendo a largura e o comprimento. Ou seja, não há como caracterizar outro elemento a não ser esses outros dois aqui, nessa figura. Então ele é bidimensional por quê? Porque ele possui essa característica de se poder ligar altura e largura. Os amantes do futebol, se vocês notarem, o campo de futebol ele tem um formato retangular. E esse formato ele é bidimensional, ou seja, ele pode ser medido o comprimento e a largura. Normalmente, quando eu uso representações bidimensionais, a minha representação ela vai sair de forma plana. Logo, essa é uma das características de uma representação bidimensional, ou seja, ele vai representar comprimento e largura, dando uma característica mais plana à representação. Já com as representações tridimensionais, ocorre algo diferente, é o que nós vamos ver logo a seguir. Já de início, nós observamos que há sim uma diferença, sendo que a tridimensional ela já não é da mesma forma da bidimensional. A mesma, ela possui uma dimensão a mais, e essa dimensão ela nos dá a noção de profundidade. Aqui
O que há ao nosso redor, muitos dos objetos ao nosso redor, eles não são planos. E para representá-los, eles devem ser feitos de uma forma tridimensional. Ou então, se você vai girar um objeto, a cada ângulo que você olhar, ele vai possuir uma dimensão diferente. Esses objetos são tridimensionais, onde é possível notar, além da altura e da largura, é possível notar a profundidade, ok? Logo, dentro dessa representação, ela não vai ser uma representação ali totalmente plana. Muito pelo contrário, ela vai apresentar aspectos de profundidade. E um exemplo dessa representação é o caso do globo. Outro importante conceito é o conceito de escala. Ou seja, quanto que determinado material ele teve que ser reduzido para poder caber nessa folha de papel, ou se eu andar 1 centímetro nesse mapa, quanto equivale na distância real. Tudo isso nós vamos ver agora. A escala ela possui grande importância porque ela indica o quanto um determinado espaço geográfico ele foi reduzido para caber no local onde ele foi projetado, onde ele foi confeccionado. A escala, por sua vez, ela pode ser de escala numérica. Nesse caso aqui, temos uma escala de 1 para 50.000, ou seja, 1 centímetro dentro desse mapa equivaleria a 50.000 centímetros na vida real. Como que eu sei que a medida aqui é em centímetros? Bom, quando não vem especificando, geralmente se presume que a medida seja em centímetros. Já se quiser representar na forma de metros ou quilômetro, ele deve vir acompanhado. A unidade de medida deve vir acompanhada. Também há a escala gráfica. Ela é um pouco diferente da escala numérica, no sentido de que os espaços já vêm preenchidos, ou seja, do ponto A ao ponto B, aquilo ali equivale a tantos metros dentro do mapa, como vocês podem observar na imagem. Ainda tratando dessa escala, um ponto muito importante a ser comentado é que se eu aumentar para uma outra folha, essa escala ela continua correta, diferentemente da escala numérica. Vai precisar ser recalculada para então poder estar correta. Então, partindo da ideia de que todo mapa é uma visão aérea sobre o espaço, para saber se uma escala ela é grande ou pequena, ou se ela é maior do que outra, basta entender, que a escala nada mais é do que o nível de aproximação da visão aérea do mapa. Outra forma é observar a escala numérica, lembrando que ela se trata de uma divisão. Então, logo, quanto menor for esse denominador, maior será a escala. Então, assim, se eu pego uma escala A e falo que essa escala é 1 para 5.000, e eu pego a escala B, que é 1 para 10.000, a escala A é uma divisão de 1 para 5, 1 para 5.000. Então, com certeza, ela vai dar um número maior que a divisão de 1 para 10.000. Então, portanto, essa escala é maior do que a segunda, mesmo sendo um número menor. Assim, quanto maior for a escala, menor será a área representada no mapa, e vice-versa. Pois, quanto maior a escala, maior é a aproximação da visão aérea do local representado. Isso nos permite, então, um melhor nível de detalhamento. Então, para que você não se perca, quanto maior a escala, menor a área representada e maior é o nível de detalhamento. Anote isso aí. Para calcular a escala, basta lembrar o seu conceito. Escala representada pela sigla E, que é a divisão entre a área do mapa, Dzinho, pela área real do objeto, Dzão. E igual Dzinho sobre Dzão.
Assim, para calcular uma escala de um mapa em que dois pontos estão a 5 centímetros de distância um do outro, sendo que no mundo real eles estão separados por 1000 centímetros, basta aplicar a fórmula E igual a 5 dividido para 1000, depois E igual 1 para 200. A escala nesse caso é de 1 dividido para 200 ou 1 para 200. Desenvolvidos esses conceitos, vamos lá para a nossa atividade didática? Representação bidimensional e tridimensional. Para iniciarmos, coloca-se um grupo de alunos sentados ao redor de um objeto tridimensional qualquer, como um estojo, um vaso, uma mochila. No caso do vídeo, usamos uma xícara. Peço para que o aluno anote no canto da folha a medida de redução, ou seja, quantas vezes ele acha que o objeto que ele está representando encolheu em relação ao objeto original. Também pergunte ao aluno se é possível representar o objeto em seu tamanho real. Cumprida essa etapa, peça que os alunos modelem o objeto visualizado, seja com argila ou com massa para modelar. O desenho é uma representação bidimensional, enquanto que a modelagem é tridimensional. Agora, com as duas representações concluídas, pergunte aos alunos qual das duas representações melhor ilustrou a xícara. O desenho em questão representa um mapa, ao passo que a modelagem representa um globo. Olá, parabéns por vocês terem conseguido realizar a atividade. E agora nós olhando o desenho de vocês, observando o desenho, e a xícara representada, e o real, a pergunta é para vocês: qual dessas duas formas de representar a xícara ficou mais parecida com o real? Para você, colega Ruth. A da massinha. A massinha? É. Tem certeza? Eu acho. Por que não seria esse mapa? Essa carta? Porque aqui na massinha a gente vai ter uma noção de profundidade. Só a profundidade? Eu acho que sim. E você, colega Jaliane, você concorda com a colega? Concordo, porque no desenho a gente não conseguiu ver a dimensão real do objeto representado. Então, o que há de diferença do desenho para essa representação em massinha? A diferença realmente é a profundidade, que, como eu falei, a gente não consegue ver aqui. E na massinha a gente consegue ver. No desenho a gente vê a largura e pode ver também a altura. Isso. Aqui também, mas aqui ainda dá de ver a profundidade do objeto. Ok, parabéns. Os alunos responderam que o segundo meio de representar o objeto foi o que mais se aproximou da realidade. Isso porque o primeiro, sendo uma representação bidimensional, não reproduz em sua totalidade os elementos do objeto escolhido, visto que esse se trata de um elemento ou de um objeto tridimensional.